Fala aí, Queroblá! No vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre Jurassic World Rebirth, onde nós temos aqui algumas novidades. Começou basicamente o marketing do filme. O marketing inicial não está um marketing ativo de fato, mas começou o marketing, começaram a anunciar mais o filme, mais a fundo, e vamos estar então conversando sobre o que nós temos aqui. Vamos estar aqui falando sobre a nova logo, o título, enfim, oficialmente revelado. E nós também temos aí algumas fotos e até mesmo uma sinopse mais detalhada do que nós tínhamos antes. Bastante coisa pra falar, então sem mais enrolação, vamos estar começando a ver tudo que saiu hoje do nada sobre o 7º filme da franquia Jurassic Park, Jurassic World Rebirth. Primeira coisa foi o título oficial, porque nós já imaginávamos que seria Jurassic World Rebirth o título, já que a Universal teria registrado esse nome como copyright em diversas categorias, né? Então teria o filme, merchandise, brinquedos, etc. Então, enfim, sabíamos aí que seria Jurassic World Rebirth, nós já sabíamos. Mas enfim, oficialmente revelado, o anúncio oficial do título ocorreu hoje. Eu já falei minha opinião aqui sobre o nome quando nós tivemos aí os trademarks registrados, mas recapitulando aqui minha opinião sobre o nome, eu queria que fosse mesmo, voltasse para o nome Jurassic Park. Eu acho que, bem, esse filme sendo aí tentando voltar a sua origem, essa título indica, mas seria interessante voltar com o título Jurassic Park, ao invés de se manter no Jurassic World. Mas, teoricamente, não tem mais parque. Então, faz sentido até. Mas, enfim, vai se manter o Jurassic World, Jurassic Park 7, vai se manter o título Jurassic World. E Rebirth, eu não sei muito o que esperar. Porque, ok, Rebirth por fora é o renascimento da saga, depois do, entre aspas, final que foi Dominion, sendo que nós sempre soubemos que Dominion não seria o final de verdade. Mas, enfim, Rebirth por fora representa um renascimento da saga, mas o que ele representa, eles têm que colocar um significado pro título dentro do filme. E o que vai significar Rebirth no filme? Então, eu sinceramente não faço ideia do que possa ser. Eu acho que é alguma coisa que só o tempo vai dizer. Mas, tá. Não dá pra ter muita noção a partir apenas da sinopse também. Mas enfim, Jurassic World Rebirth. Segunda coisa que nós tivemos aí, junto com o anúncio do título, foi o primeiro, digamos que, teaser ou coisa assim. Enfim, revelando a nova logo. O teaser ele começa com o que parece ser um nascer do sol. O Jurassic World Dominion acabou com um pôr do sol. Ele começa com o nascer do sol e acaba com o pôr do sol. E eu não sei se isso é intencional ou não. A logo do Jurassic Park, na verdade, desde o início foi um pôr do sol, né? Era o esqueleto do T-Rex em um pôr do sol. Então talvez não seja necessariamente uma referência ao fim de Dominion, mas sim é só uma tradição da logo do Jurassic Park mesmo, né? A logo original era um pôr do sol. Então, enfim, começa com o pôr do sol e vai se afastando, e nós podemos ver a logo aí. Eu achei a logo meio feia, eu não curti tanto, mas também é a logo clássica do Jurassic Park mesmo, né, o Salt Rex. Eu não sei se curti muito a escolha de cores, parece uma coisa afluente inclusive, mas tudo bem. As logos começaram a ficar horríveis, né, a de Dominion foi bem da hora, mas eles arruinaram as logos da primeira trilogia, especialmente do Jurassic Park 3, colocando T-Rex no lugar do Espino. Mas enfim, não tenho muita opinião sobre a logo, eu não curti tanto, mas é isso. Tivemos também a postagem da conta do Jurassic World falando uma nova era nasceu. E eles postaram duas imagens, nós temos as duas primeiras imagens do filme. A primeira imagem, onde nós vemos os dois protagonistas no mato, observando alguma coisa. O que eles estão observando? Bem, aí a gente pode especular, passar horas especulando. Eles podem estar observando dinossauros, eles podem estar observando a InGen, pode estar observando saqueadores, podem estar observando qualquer coisa. A gente pode passar horas e horas imaginando aqui o que eles podem estar observando nessa foto.
o que nós podemos ver aí também é o mato alto, foi uma coisa que me chamou a atenção. No mato alto não, de The Lost World. Enfim, eu não acho que seja o território de raptores do que a gente viu no The Lost World, mas se fosse seria muito legal. Mas eu não acho que seja. Embora, de novo, se fosse, seria muito legal. Mas tudo bem. Provavelmente só grama alta aleatória. Não tem muito o que realmente analisar aí, como eu disse. Se a gente for especular o que está acontecendo na foto, vamos passar horas especulando. Já a próxima, a gente pode ter uma noção um pouco maior a respeito do que está acontecendo, já que é um pouco óbvio, chega até a ser um pouco óbvio. Nessa segunda foto, nós vemos aí um personagem com um sinalizador e ele está olhando assustado para alguma coisa que está... Basicamente, estamos na perspectiva dessa coisa, praticamente. Né? Ele olhando em direção à câmera, assustado, vendo alguma coisa. Ele está com um sinalizador na mão, podemos ver algumas coisas atrás dele. E tem mais coisas para analisar aqui. Bem, primeiramente, por que ele tá olhando assustado? É certeza que é para um dinossauro. Qual dinossauro? Aí pode ser qualquer um, literalmente qualquer um. Não pode ser herbívoro porque a franquia não sabe fazer herbívoros ameaçadores, mas fizeram 2 vezes e vai ficar por isso mesmo. Mas enfim, talvez seja um dinovilão, talvez seja algum... Não um dinovilão, mas algum outro carnívoro aí. De novo antagonista secundário, enfim. Ele tá olhando pra algum dinossauro, pra um dinossauro indo atacar ele. Talvez seja o T-Rex, já que ele tá com o sinalizador, que até então é usado pra chamar a atenção do T-Rex, já que a visão dele é baseada em movimentos, pelo menos era, e em Jurassic Park. Mas enfim, muito provavelmente eu acredito que possa sim ser o T-Rex. Mas enfim, ele tá olhando pra algum dinossauro. Atrás dele nós podemos ver já um poste com uma placa. Nessa placa não dá pra ler muita coisa que tem nela. Dá pra ver a nova logo da InGen, que é um pouco diferente da logo da InGen que nós estávamos acostumados a ver na franquia, mas um redesign básico, nada muito drástico. E o que mostra é que talvez a InGen ainda esteja atuando após os eventos de Jurassic World. Vamos ver do que se trata. Talvez seja uma instalação antiga, mas a logo ter mudado talvez signifique que possa ainda estar atuando. E por fim, nós temos aqui uma sinopse mais detalhada a respeito da história do filme. Então vamos estar analisando ela aqui para ver sobre o que se trata. Abre aspas. 5 anos após os eventos de Jurassic World Dominion, a ecologia do planeta se provou ser extremamente inóspita para os dinossauros. Os que restaram vivem em ambientes isolados e equatoriais, onde o clima é semelhante aos da época onde eles prosperaram. 3 criaturas mais colossais naquela biosfera detêm a chave para uma droga que trará benefícios milagrosos para a humanidade. A especialista em operações secretas, Zora Bennett, contratada para liderar uma equipe em uma expedição ultra secreta para proteger o DNA dos 3 maiores dinossauros do mundo. Eventualmente, a missão de Zora vai se cruzar com um navio de uma família que vai acabar sendo atacado por dinossauros aquáticos saqueadores. Então, todos ficariam presos em uma ilha, cara a cara com uma descoberta sinistra e chocante mantida em segredo há décadas. Fecha aspas. E o que nós podemos ver dessa sinopse? Bem, eles claramente estão diminuindo a escala em relação a Dominion. Dominion foi uma escala muito grande e eu acho que foi até um pouco ambicioso, deveria ter sido mais devagar e acabou sendo o que foi. Mas enfim, dinossauros ao redor do mundo todo. E pra você fazer um plot de um filme, é muito difícil fazer um filme que englobe o mundo todo. Você tem que ter uma área pro filme, então eles teriam que escolher alguma área pra focar. E uma forma disso, e eu acho que também para conter danos do que Dominion fez, foi fazer algo que até me lembrou a DX Disease, né, a doença de X do livro de Lost World. Eu confesso que eu não li o livro do Lost World ainda, mas sei que é algo desse livro e que estaria em Jurassic Park 3, mas acabou sendo cortado. Não acho que vai ser a doença de X, não tô falando que ela vai estar presente, mas é alguma coisa que lembra isso, onde os dinossauros vão acabar estar sendo mortos. E muito provavelmente todos vão morrer, mantendo apenas alguns em ambientes equatoriais.
Isso aí também é bom porque eu acho que foi terrível a mensagem que Jurassic World Dominion acabou, onde é dito, a coexistência entre humanos e dinossauros, sendo que a franquia inteira foi sobre por que era uma má ideia criar os dinossauros, causar a desextinção, por que isso era uma má ideia, a franquia inteira era sobre isso, e quando chegaria no ápice do caos, né, da teoria do caos, quando chegaria no ápice, eles estão coexistindo. Então eu acho que mostrar, mesmo que não seja ruim para os humanos, mas sim para os dinossauros, ainda mostra que seria para um dos dois seria ruim. E, enfim, por mais que não seja da forma que eu e acho que muitos fãs queria, que seria ameaçar a espécie humana, ainda assim mostra que é impossível a coexistência das espécies. E voltar pro básico neles com em uma área isolada, estarem em uma área isolada, para que talvez depois que eles tentem achar algum motivo, inventar algum motivo para os dinossauros voltarem para o continente, fazerem isso de uma forma mais bem feita e mostrar realmente o perigo que poderia ser para a humanidade, e não do jeito que foi em Dominion. Também finalmente sabemos quando que o filme vai se passar. 5 anos após Jurassic World Dominion, ou seja, 2027. Então nós temos agora a data de quando o filme vai se passar. Se em 2027 vai ser o primeiro filme do Jurassic Park que vai se passar em um ano que não é o ano em que ele foi lançado. E também já temos aí uma noção de espaço de tempo entre Dominion e esse filme. Então já podemos ter aí uma noção de tempo. Sabemos que não vai ser uma prequel, o que me alivia bastante também saber que não vai ser um reboot também. É dito algumas vezes sobre os 3 maiores dinossauros. Nós podemos sim ter saurópodes aí no meio, mas vão ser saurópodes? Então, eu acredito que não. Eu acredito que sejam os 3 maiores carnívoros no caso. Se for saurópodes também não vai ser ruim, mas eu acredito que esses 3 maiores dinossauros na verdade são os 3 maiores carnívoros. E quais são os 3 maiores carnívoros? Bem, podemos abrir um leque de possibilidades. No final de Jurassic World Dominion, nós vemos a Rex se encontrando com Buck e Doe. Então nós poderíamos ter os 3 T-Rex aí nesse novo filme, como os 3 maiores dinossauros, os 3 maiores carnívoros que estão por ali, talvez. Enfim, é a primeira possibilidade. Segunda possibilidade, a gente soube que os vazamentos que nós tivemos um tempo atrás desse filme eram falsos. Mas se tiver algum pingo de verdade neles, os vazamentos diziam sobre 2 T-Rex irmãs e um espinossauro. Então poderiam ser aí esses 3 dinossauros. Outra possibilidade, talvez 3 espécies diferentes, então aí nós vamos ter aí T-Rex, espinossauro e giganotossauro. Eu particularmente adoraria ver mais tanto do espinossauro quanto do giganotossauro. O giganotossauro é meu design favorito de dinossauro da franquia. E eu acho que foi muito mal utilizado no Dominion, então eu adoraria ver ele mais. E ainda mais com o David Koepp escrevendo ele, eu adoraria. E Espinossauro, que está nas sombras de 2001, apareceu em Game of Cretaceous. As temporadas que ele aparece são terríveis, então enfim, ter o Espinossauro de volta seria muito legal. Mas não sabemos quais são esses 3 dinossauros. Enfim, não sabemos. Talvez o Mosasauro seja um deles também, que talvez fique nadando pela volta lá e seja quem acabe atacando o barco da família que vai prender eles na ilha. É outra possibilidade. E quanto à descoberta uma descoberta sinistra que se manteve em segredo por décadas. É provavelmente um projeto da InGen. O que se trata desse projeto? Nós não fazemos ideia do que seja. Dinossauros humanos, talvez? Híbrido de dinossauro com humano? Eu duvido muito que esse seja o caso. Ainda mais quando, Steven Spielberg tá aí no meio e junto com David Koepp, e a gente sabe que o Spielberg ele era bem contra esse dinossauro híbrido com humano, não totalmente contra, ele não tinha necessariamente negado um roteiro que seria Deinonychus com DNA humano, porém não mudaria a aparência deles, eu já falei aqui sobre isso no canal, seriam apenas Deinonychus com DNA humano para aumentar a inteligência, mas eles não seriam humanoides. Quando ele viu as concept arts que estavam fazendo dos dinossauros humanoides, Jurassic Park 4, que você conhece, ele logo já barrou aquilo. Então ele é contra, não acho que vai ser alguma coisa assim. É provavelmente algum projeto da InGen que talvez seja outro híbrido. Eu particularmente gostaria de outro híbrido. Se for um híbrido bem feito, ainda mais se for o que for mostrar nesse filme seja um gancho para um próximo filme focando nesse híbrido e fazendo um híbrido mais bem feito do que foi a Indominus e o Indoraptor. A Indominus roubou o filme inteiro para ela só para ser uma vilãozona de ação e ficar por isso, e o Indoraptor ele foi muito mal utilizado. Um híbrido sendo bem utilizado e
tendo uma história mais bacana por trás, seria mais interessante. Mas enfim, o que se trata desse segredo, nós não sabemos. Mas, enfim, começou a sair as coisas, aos poucos vamos ir tendo aí mais informações sobre esse 7º filme. Vamos ver o que vai estar saindo aqui pra frente. Mas é isso, muito obrigado a todos vocês que assistiram, espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo, falou!